Salmo 112, versículo 1. E o tema da mensagem é: vitorioso é aquele que teme ao Senhor. Essas promessas todas que nós cantamos é para quem teme a Deus. Não é generalizado, não. Não é a pessoa viver a vida de qualquer forma, de qualquer maneira e ter direito a essas promessas aí. Não é assim. É um pouco diferente. Encontraram Salmo 112, versículo 1? O salmista diz: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Vamos orar para que venha a luz sobre o nosso entendimento, para compreendermos esta palavra. Oremos ao Senhor Deus do universo agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus, Senhor da terra, aqui estamos nós reunidos em Teu nome, porque é em Teu nome que nós nos reunimos. Aqui estamos nós em obediência à Tua palavra, submissos à Tua soberana vontade, prontos para ouvir a Tua voz, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E queremos que o Teu Espírito, meu Pai, nos dê discernimento sobre essa palavra, nos faça compreender a seriedade de servir a Deus, a importância, os direitos e os deveres de sermos filhos do Deus Altíssimo, de sermos sacerdotes do Deus Eterno. Fala a Tua igreja, fala ao Teu povo, usa-me como Teu pastor, como Teu servo. Não leves em consideração as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus pecados. Considera, meu Pai, o quanto eu me esforço para viver uma vida agradável aos Teus olhos, para viver uma vida santa, reta, justa diante de Ti. Inspira-me nessa manhã, capacita-me, meu Deus, porque a responsabilidade que pesa sobre os meus ombros é tão grande que eu não posso fazê-la, que eu não posso levá-la a bom termo se o Senhor não me capacitar para isso. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, porque a minha suficiência vem de Ti, vem do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, 99% das pessoas que dizem crer em Deus, que dizem temer a Deus, na verdade elas não temem a Deus, elas têm medo de Deus. Até porque na nossa cultura, desde que nós éramos criancinha, que nos foi apresentado Deus como um Deus perverso, tirano, castigador, não perdoador, impiedoso. Quando nós éramos pequenininhos, se a gente não queria comer, mamãe e papai diziam: olha, coma, porque senão papai do céu te pega. Já ficou na nossa mente um papai do céu mau, um papai do céu feroz, um papai do céu que por qualquer motivo vem de lá e embumba uma paulada na nossa cabeça. Então criou-se isso, né? Mas na verdade, temor a Deus não é você ter medo de Deus. Temor a Deus é você reconhecer que esse Deus, Criador dos céus e da terra, é soberano, que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Temer a Deus é você se submeter à vontade dEle. Por que nós estamos aqui nessa manhã? Por
Por que nós não estamos numa praia? E deixaríamos para vir só no culto da noite? Por que nós não estamos curtindo um lazer? Por que estamos aqui? Porque estamos nos submetendo à soberana vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja aqui ou que você esteja fazendo uma outra coisa qualquer? Hã? Por que quando chega terça-feira à noite, mesmo depois de um dia corrido, de um dia cansativo, de luta, de labor, a gente corre e vem para a igreja? Por que a gente faz isso? Porque estamos nos submetendo à soberana vontade de Deus. Quinta-feira à noite, estamos de novo aqui. Não aceitamos nenhum outro compromisso. Nada pode influenciar a nossa presença no culto. Por que nós agimos dessa forma, dessa maneira? Porque nos submetemos à vontade soberana de Deus. Então, temer a Deus é você obedecer a Deus, é você respeitar a Deus, adorar a Deus, é você servir a Deus. Isto é que é temer a Deus, como o salmista diz aqui. Então, o homem que teme ao Senhor, ele ama a Deus, ele obedece a palavra, ele serve a Deus com alegria, ele o adora de todo o seu coração. Eu disse no culto passado, no culto de quinta-feira à noite, que é impossível alguém reconhecer a soberania de Deus sem que esse alguém pratique a palavra de Deus. É impossível, não tem como. E eu disse também que é impossível alguém se submeter a Deus, alguém obedecer a sua palavra, se esta pessoa não amar a Deus dentro do parâmetro que Jesus determinou e que Mateus registrou no capítulo 22 do seu livro, versículo 36. Abra lá em Mateus. Mateus capítulo 22. Versículo 36 e 37. Alguém se aproximou de Jesus e fez uma pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aí Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus. Ele poderia ter parado aí, não poderia? O grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus. Mas aí ficaria uma coisa muito vaga. Por isso ele foi nas minúcias, nos detalhes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí eu pergunto: você tem amado a Deus com essa intensidade aqui? Ou apenas diz, não, eu amo ao Senhor. Mas você tem amado a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todos os teus sentimentos, com todas as tuas emoções, com todas as tuas energias, com todo o entendimento? Então, o Espírito Santo está nos ensinando que não basta apenas a pessoa abrir a boca e dizer, eu temo a Deus. Não, não basta isso. É preciso que esse temor que ela diz ter seja externado através da obediência. Eu só posso saber se você teme a Deus se eu ver em você obediência. Se eu vejo em você desobediência, eu posso não dizer por ser educado, mas dentro de mim eu estou pensando, que mentiroso, ou que mentirosa. Porque se diz que teme e não obedece, está mentindo. Ficou claro isso aqui? Sim ou não? Mas hoje, eu quero me aprofundar um pouco mais nesse tema. Volte lá no Salmo 112, versículo 4. O homem que teme ao Senhor, ele manifesta o caráter de Deus na sua vida. Ele tem virtudes que são inerentes ao caráter divino. Vou explicar. Vamos ler Salmo 112, versículo 4. Diz assim: ao justo, que justo? O homem que teme ao Senhor.
nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Olha que coisa. Olha o caráter da pessoa que teme a Deus. Ela é justa, ela é benigna, ela é misericordiosa, porque essas virtudes fazem parte do caráter de Deus. O Salmo 116, aqui adiante, ó, diz isso. Salmo 116, versículo 5. Olha o que diz. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Então o salmista diz que Deus é compassivo, que Deus é justo, que Deus é misericordioso. No Salmo 112, versículo 4 que nós lemos, o salmista diz que o homem que teme ao Senhor também tem essas qualidades. Também manifesta essas virtudes. Amém? Então vamos voltar lá no Salmo 112. Versículo 4. Então, o homem que teme ao Senhor, ele é benigno. O que é uma pessoa benigna? É a pessoa que sente compaixão da dor do outro, do sofrimento do outro. É a pessoa que estende a mão para acudir o necessitado, para ajudar o aflito. Essa pessoa é uma pessoa benigna. Mas o homem que teme ao Senhor, a Bíblia diz, ele também é misericordioso. O que é uma pessoa misericordiosa? É uma pessoa capaz de perdoar as ofensas, é capaz de perdoar a maldade dos outros contra ele. Essa é uma pessoa misericordiosa. Coisa rara, viu? Inclusive dentro daqueles que estão dentro das igrejas, inclusive da nossa. Basta um fazer uma crítica ao outro, acabou a misericórdia. Já chega, não cumprimenta mais. Por bobagens. A cara já fica desse tamanho. Agora imagine se fosse uma ofensa, hein? Imagine se fosse uma ofensa, como é que não seria? Aí depois, não, eu temo o Senhor. Mas ele diz também que o homem que teme o Senhor é justo. O que é uma pessoa justa? É uma pessoa de vida reta, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que não defrauda ninguém, que não apoia a injustiça. Tem muita gente dentro das igrejas que se esconde atrás da Bíblia, que diz ter temor a Deus, mas vivendo uma vida errada, vivendo uma vida torta, gente que é desonesta, gente que é trambiqueira, gente que compra e não paga, gente que está com o nome sujo em tudo quanto é lugar, porque aonde vai passa a perna nos outros. Mas se esconde atrás de uma Bíblia. Não, eu sou de Deus, eu temo ao Senhor. Não teme nada, é mentira. Versículo 5. Agora ele diz assim: ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. O que é isso? Em primeiro lugar, é aquela pessoa que obteve todos os seus bens de uma maneira honesta, nunca puxou o tapete do outro, nunca subiu na vida a custo de derrubar o próximo. Não, tudo que ela conquistou foi de uma maneira honesta. Só que além disso, ele diz que essa pessoa é absolutamente generosa no uso de todos os bens que Deus tem lhe concedido. Absolutamente generosa. Ajuda os pobres. Se alguém precisa de um empréstimo para sanar uma necessidade, ela empresta sem cobrar juros. Não é avarenta, não é apegada a bens materiais. Ela é uma pessoa que socorre as necessidades da casa de Deus, socorre as necessidades da igreja. É isso que ele está falando aqui. Tem mais uma coisa: o homem que teme ao Senhor, ele administra a própria vida com honestidade. Ele nunca procura viver uma vida acima daquilo que ele pode viver. Porque
a coisa mais comum no mundo que nós temos visto são as pessoas fazendo exatamente o contrário disso. Eu falei isso aqui na quinta-feira. A pessoa ganha R$1.000 por mês. Chega no final do mês e gastou 2.000. Isso é de uma irresponsabilidade que não tem tamanho, meu irmão. Você não pode agir de uma maneira irresponsável. Você tem que ser honesto com você mesmo. Você tem que viver conforme o que Deus está permitindo que você viva. Por isso Paulo disse a Timóteo: tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. A pessoa vê o outro comprar um carro novo, 2 semanas depois vai procurar uma concessionária para comprar também um carro novo, para não ficar por baixo do outro. Não, se ele comprou, por que eu não vou comprar? Tem uma televisão em casa de 40 polegadas, comprou, pagou, às vezes ainda está até pagando. Aí o vizinho diz: olha, meu marido comprou uma de 50. Daqui a uma semana já está na loja fazendo crediário, tem uma de 40, ainda está pagando, que satisfaz, mas compra de 50 para não ficar por baixo do outro. Olha, comprei também. Ainda ri. Comprei também. Olha, irmãos, eu posso pregar sobre isso aqui, porque eu sou um homem que sempre vivi conforme aquilo que Deus tenha permitido que eu viva. Eu nunca na minha vida, mesmo quando eu não era convertido, eu já tinha uma noção que eu não podia tentar colocar a mão onde eu não alcançava. Meu pai sempre me ensinou isso aqui. Na última vez que eu troquei o meu automóvel, eu já tinha 9 anos com o meu carro. Você lembra que eu falei aqui? Parei de viajar com ele. Os mecânicos disseram: olha, é bom não viajar, porque pode bater motor a qualquer momento. Estava 9 anos usando o mesmo automóvel. Nunca fiquei inquieto, nunca fiquei infeliz, nunca fiquei aflito. Pelo contrário, tinha gente do meu lado que ficava aflito. Nós tínhamos um rapaz que ficou aqui um tempo com a gente, dizendo que era pastor. Um dia eu cheguei, fui na concessionária ver uns carros novos para o senhor. Para mim, fui lá, fiz o test drive. É a sua cara, pastor. Tu queria era dar uma voltinha lá na concessionária de carro novo, né, cara? Não, não é a minha cara, não. Minha cara é essa aqui, ó. Minha cara não é automóvel. Viu? Eu disse: não. Mas vá pelo menos ver. Para que eu vou ver se eu não posso comprar? Por que eu vou perder tempo? Eu tenho os pés no chão. Eu não vivo me iludindo, não. Ai, se eu pudesse comprar hoje. Fazer o quê? Não dá, né? É uma desgraça mesmo. Puxa vida, não sei porque que Deus não abre a porta. Não, eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Então, eu quero dizer para você: viva a tua realidade. Olha, só compre aquilo que você pode comprar. Só more na casa, no bairro que você pode morar. Só tenha aquilo que Deus permita que você tenha. Irmãos, isso é uma característica da vida, do caráter, do procedimento de uma pessoa que teme a Deus. Esse teme a Deus. Viu? A gente vê normalmente o inverso disso, é ou não é? Estou falando de quem está dentro das igrejas, principalmente. Versículo 6 em diante. Versículo 6. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Olha que coisa espetacular. O homem que teme a Deus não se abala diante das más notícias. Ele não perde o equilíbrio emocional diante das adversidades da vida. Não perde. Vem lutas, se levantam inimigos, problemas às vezes extremamente difíceis, mas ele, diante dos problemas, diante das lutas, diante das adversidades, diante das más notícias, ele não se abala, ele não perde
o seu controle emocional. Por quê? Porque ele crê que Deus está no controle de tudo. Eu passei por isso agora há pouco. Não me abalei 1 milímetro no meu emocional. Não perdi o sono. Os médicos dizendo, olha, está muito grave, pode morrer, pode não amanhecer amanhã, com a minha esposa, numa UTI. Ninguém sabia, ninguém descobria, não era possível diagnosticar o problema. Eu não me abalei. Absolutamente tranquilo. Por quê? Porque todo momento eu pensava, Deus está no controle disso aí. Deus está no controle dessa situação. Se Deus está permitindo, a minha Bíblia diz, eu creio, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca deixei de crer dessa forma. Nunca me abalei, nunca me desesperei, nunca gritei, nunca blasfemei, nunca maldisse Deus. Porque eu creio de verdade nisso aqui, irmãos. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Pastor, e se sua esposa tivesse morrido? Tinha morrido. Eu ia continuar dizendo a mesma coisa, estaria dizendo a mesma coisa hoje. Fiquei tranquilo, porque eu sabia que se tivesse chegado a hora dela, tinha chegado a hora dela, acabou, ponto final. Então, se você teme a Deus, coloca a tua confiança nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus que está no controle de todas as coisas, nesse Deus que a Bíblia diz é Senhor de senhores, é Rei de reis, é invencível em todas as lutas. Olha, se você fizer isso, nada nesse mundo vai te abalar em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Nada. Nada. Agora, se não fizer isso, até uma dor de cabeça te abala. A pessoa às vezes sente uma cólica. Será que eu estou com câncer? Ai, meu Deus. Já pensa que está com câncer, já pensa que está com não sei com o quê. Por que não coloca a confiança em Deus? Não se abala. Versículo 9. Distribui, dar aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Distribui, dar aos pobres, o seu poder permanecerá para sempre. É por isso, irmãos, que eu tomo a frente de tudo quanto é campanha na igreja. Você já prestou atenção como é que eu me empenho pelo bom samaritano, como é que eu falo disso todos os cultos? Porque eu sei que tem pessoas que vão precisar de ajuda. Essa semana deixamos de dar 2 cestas porque não tinha o suficiente, não tinha óleo. Eu não gosto de falar não, mas eu vou falar. Sabe o que eu fiz hoje de manhã? Cadê o irmão Dagoberto? Está aqui? Mas não é para ficar lá em cima, vai ficar aqui. Pega lá. Eu chamei ele e disse, irmão Dagoberto, vê se chegou já algum irmão de carro e peça para levar o senhor ali no açaí e compre 10 latas de óleo e o resto de arroz. Ainda disse assim, arroz branco. Porque se eu como arroz branco, eu quero arroz branco para os outros. Se eu digo que arroz branco é melhor do que essa porcaria do parbolizado, eu tenho que dar prova disso. Eu não posso comprar arroz branco para minha casa, para mim, e para que eu compro o outro. Eu não posso ir no mercado, aí vou comprar para minha casa arroz tipo 1, que é aquele... Não, para o bom samaritano tipo 3, aquele todo quebrado, a sobra do arroz. Tá aí, ó. Quantos quilos de arroz deu? 7 só? Pensei que ia dar mais. Tem uns 10 óleos aí e 7 quilos de arroz. Tá bom. Eu acordei hoje inquieto com isso. Eu digo, puxa vida, não teve óleo. Não teve arroz. Se eu tomo conhecimento que tem alguém na igreja que está necessitado de alguma coisa,
eu sou o primeiro a tomar a iniciativa, a fazer alguma coisa. Ou eu faço diretamente, ou se eu não puder fazer sozinho, eu procuro quem possa fazer junto comigo. Eu não deixo passar. Vocês já viram como é que eu faço. Agora, se eu não tomar conhecimento, não posso fazer nada, que eu não tenho bola de cristal. Quando é para suprir as necessidades da igreja, eu procuro ser o primeiro a ofertar. Às vezes nem gosto de falar. Às vezes eu dou a minha oferta, nem vocês sabem. Mas às vezes eu dou na frente, digo, ó, quem quer me acompanhar com a oferta para o pagamento do aluguel, por exemplo, eu vou dar 500. Já viram? Eu sou o primeiro a fazer. Às vezes eu dou, você nem sabe que eu dei. E sou honesto. Na última vez agora eu disse, olha, vou prometer 500, talvez eu não possa dar os 500. E quando chegou no dia eu digo, só pude dar 300. Mas eu sou o primeiro a fazer. Então o que é que o salmista diz aqui? A sua justiça permanece para sempre. O seu exemplo permanece para sempre. Por isso eu procuro ser exemplo de honestidade, de honradez, de bom pai, de bom marido, de bom filho. Olha como eu tomo cuidado de ser exemplo para os meus filhos. A mesma coisa eu faço em relação aos meus filhos espirituais da igreja. Eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ser um modelo. Então faça o mesmo, meu irmão. Porque isso faz parte de quem tem o caráter de Deus. Procure ser exemplo para os teus filhos. Procure ser exemplo para a tua família. Procure ser exemplo para os teus empregados. Você é patrão, tem subordinado. Procure ser exemplo para eles. Olha o que Paulo falou para Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ele era um jovem pastor de uma igreja em Éfeso. A turma estava colocando oposição, estava se opondo a ele ser pastor, por ele ter pouca idade. Aí Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, torna-te padrão, já que você não é um pastor, Deus não te colocou aqui na posição que Ele me colocou, não que nós sejamos diferentes, não que quem é pastor seja superior a quem não é pastor, somos todos iguais. É só uma questão de função. E Deus é que escolhe isso. Então, já que Deus não te colocou como pastor, para você ser padrão para os fiéis, torna-te padrão para os teus filhos. Torna-te padrão para a tua família. Torna-te padrão para os teus empregados. Aqui, ó. Volta lá. Vamos voltar no Salmo 112. Agora vamos ler o versículo 2 de novo. Salmo 112, versículo 12. Que agora a gente vai falar de outra coisa. O Senhor diz assim: a sua descendência, a descendência de quem? Do homem que teme a Deus, será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Bom, agora nós vamos ver quais são os benefícios que vão sobrevir, que vão vir à vida daquela pessoa que teme a Deus. Porque a regra é clara. Parodiando Arnaldo César Coelho. A regra é clara. Se você teme ao Senhor, você será feliz, você será bem-sucedido, você será vitorioso. Se você não teme ao Senhor, não será feliz, não será bem-sucedido, não será vitorioso. Então o que é que ele diz? A geração dos justos será abençoada.
Olha, se você quer ter a tua família abençoada, bem-sucedida, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, está aqui a geração, aqui é a regra, está aqui Deus dando a dica: tema ao Senhor, obedeça a Deus, se submeta aos ditames sagrados, sirva a Deus. Não é só abrir a boca e dizer eu temo, e depois faz o que quer e tem vontade, e depois não se submete aos mandamentos divinos. Quer ter a tua descendência abençoada? Olha como isso é importante, hein? Vai refletir nos meus filhos e nos meus netos. Está percebendo a importância disso aqui? No versículo 3: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Olha, graças a Deus eu tenho isso aqui na minha casa. Eu tenho prosperidade e riqueza. Ah, pastor, quer dizer que o senhor é rico, né? Quer dizer que o senhor deve ter muitos bens, uns 3 ou 4 apartamentos, né? Troca de automóvel de 6 em 6 meses, deve ter uma bela conta bancária, uma boa poupança. Não, não tenho nada disso. Nada disso eu tenho. Se você quer saber. Quando eu disse que na minha casa tem tudo isso aqui, eu estou me referindo, todos os meus filhos me dão prazer, todos os meus filhos tocando a vida com honestidade, na minha casa há paz, existe harmonia na minha família, o meu casamento é bem sucedido, não é um casamento que a gente vai levando, empurrando com a barriga, não, é bem sucedido, a felicidade, a alegria. Porque tem muita gente que pensa que prosperidade e riqueza é só o acúmulo de bens. Não, absolutamente não. Acima de qualquer coisa, irmãos, na linguagem bíblica, prosperidade e riqueza significa felicidade de vida. Tem gente que tem vários imóveis, vários automóveis, joias, muito dinheiro no banco, e não tem felicidade de vida. Filhos que só dão desgosto, só dão desprazer, a casa não tem paz, o casamento é um casamento infeliz, mas o cara está cheio de grana, o cara tem dinheiro que não sabe mais onde guardar. Às vezes troca de esposa como troca de camisa, às vezes é a mulher que troca de marido como quem troca de blusa. Você sabe o que é que você tem um filho viciado em drogas? Você sabe o que é você ter um filho que diz, eu te odeio? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você entrar dentro de casa e não ter paz? E briga, e confusão, e intriga, e disputa. Isso é um inferno, irmãos. Então, prosperidade e riqueza significa felicidade de vida. Felicidade de vida. Na sequência ele diz, a sua justiça permanece para sempre. O que é isso? É o seguinte, o resultado de vida que essa pessoa alcançou nunca vai ser esquecido, sempre será lembrado. Pode passar o tempo que for, vai ter sempre alguém para dizer, olha, fulano tinha uma vida abençoada, a família feliz, o casamento era uma bênção, sabe? Vai ter sempre, nunca será esquecido. Você será um exemplo para outras gerações. É isso que ele está dizendo aqui. Então, eu estou falando agora dos benefícios que sobrevêm à vida daqueles que temem a Deus, daqueles que temem ao Senhor. Amém? Versículo 4. Ao justo, quem é esse justo? Que teme ao Senhor, que reconhece a soberania de Deus, que crê que Deus está no controle de tudo, que se submete à vontade soberana de Deus. Esse é o justo. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo.
que é isso aqui? Ao justo nasce luz nas trevas. É o seguinte, quando você está numa situação extremamente difícil, sabe aquela situação que às vezes sobrevém à nossa vida, que parece que não vai ter saída, parece que não vai ter solução, parece que acabou, parece que é o ponto final, parece que é o fundo do poço. Aí naquela hora que todo mundo diz, não tem jeito, ferrou-se, acabou tudo, aí Deus se manifesta de lá e traz o escape para você, aleluia. Deus traz a saída, a luz de Deus brilha no meio de todas aquelas trevas e você vai em frente, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Você já experimentou isso aqui na tua vida? Eu já experimentei e continuo experimentando. Quando parece que está tudo perdido, aí Deus abre uma saída. A luz brilha no meio das trevas. Versículo 6. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Ou seja, ele nunca será derrotado definitivamente. Pode, eventualmente, sofrer alguma derrota. Porque é o seguinte, quando tem uma guerra, normalmente a guerra é feita de várias batalhas, né? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, teve o dia D, teve aquele evento lá, Pearl Harbor, Tora, né? Que eu já assisti mais 10 vezes esse filme. Tudo foram batalhas que aconteceram ao longo da Segunda Guerra. Em algumas batalhas, os aliados que lutavam contra Hitler, que lutavam contra o exército japonês, perderam a batalha, foram pegos de surpresa, mas no final ganharam a guerra. A vida é como uma guerra, feita de várias batalhas. Pode acontecer de eventualmente a gente perder uma batalha ou outra, mas quem ganha a guerra somos nós. No final a vitória é nossa. Se teme a Deus, jamais será derrotado definitivamente. Não há essa possibilidade. Amém? Volte um pouco atrás. Salmo 87, Salmo 87 não, Salmo 37. Salmo 37, versículo 23 e 24. Olha como é que Deus faz. Com aquele que teme a Deus. Não é com aquele que frequenta um templo. Não é com aquele que carrega uma Bíblia debaixo do braço. Que eventualmente assiste um culto. Não. É com aquele que teme. Salmo 37, versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aleluia. Quer dizer, o Senhor sustenta, o Senhor ampara os passos daqueles que temem a Ele. Quer dizer, a mão de Deus está sempre segurando aquela pessoa pela mão. Por isso, se cair, não ficará prostrado, porque Deus o levanta e ela vai em frente e vai conquistar a vitória final. Amém? É que não tem nenhuma criança aqui, né? Agora não, tá? As que tem estão na escolinha, né? Tem aquele menino ali, vem cá. Vem cá. Só para dar um exemplo com você, meu filho. Eita, mas ele é grandão, será que eu vou aguentar? Meu braço está dolorido demais. Vou me esforçar. Sobe aqui. Quantos anos você tem, rapaz? 13? Poxa, tu sentado ali, eu digo deve ter uns 8. Mas tu de pé, quase maior do que eu, meu irmão. Quando a gente tem um filho menor, esse já é grandão, não precisa.
Mas quando o filho é menor, da idade dos meus netos, um tem 7, outro tem 4, outro tem 2. Quando a gente sai com eles, o que é que a gente faz? Segura na mão. Já andou com a criança segurando na mão e de repente ela tropeça e cai? Você larga a mão dela? Faz de conta que tu tropeçou e que vai caindo. Vai caindo. Vai. Levanta, menino. Você na mesma hora estica a mão e dá logo uma levantada. Não é? É o que Deus faz com a gente. Amém. Obrigado, tá, querido? Ele é teu filho, é, Amâncio? Então, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Está vendo como Deus é bom? Mas você precisa temer a esse Deus. Deus está sempre segurando na nossa mão, se a gente o teme. Deu uma tropeçada, caiu, Deus, levanta, garoto, vamos em frente. E você segue em frente. Amém? Volta lá no Salmo 112. Versículo 8. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Você vê, toda pessoa que teme ao Senhor tem o seu coração bem firmado em Deus. Ela confia em Deus, ela confia no poder de Deus, ela confia obstinadamente nas promessas divinas. Toda pessoa que teme a Deus. Segura aí. Salmo 20. Volta um pouco atrás, para ficar bem ilustrado. Salmo 20, versículos 7 e 8. Olha o que Deus diz aqui. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Se fosse hoje, ele poderia dizer aqui, uns confiam em carros, em diplomas universitários. Se tem um diploma, acha que a vida está garantida. Se não tem, acha que não está garantida. Outros confiam em dinheiro, outros confiam em políticos, né? Nós, porém, confiamos no Deus Todo-Poderoso. Os que confiam nessas coisas se encurvam e caem. Nós, ao contrário, nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Diga graças a Deus. Salmo 125. Versículo 1 e 2. Tem um hino que nós cantamos aqui que diz exatamente isso, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia! Os que confiam no Senhor é como uma montanha, não se abala, não tem nada que abale uma montanha. Então coloque a tua confiança exclusivamente em Deus. Se você fizer isso, olha, você jamais será envergonhado. Você jamais será derrotado. Nada nesse mundo vai te abalar. Aqui, na sequência do Salmo 112, na sequência do versículo 8, ele diz: até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Olha, coitado daquele que se fizer inimigo de quem teme a Deus. Coitado. Quando veio a revelação da graça de Deus para o nosso ministério, nós tínhamos um rapazinho de 24 anos, por aí, chamávamos de Pastor Rodrigues.
muito novo. E quando veio a revelação da graça, eu juntei aqueles que eram pastores, entre aspas, naquele tempo, e passei para eles a revelação de Deus, mostrei, ensinei, preguei, fiz tudo o que tinha que fazer. Todos saíram. Mas esse rapaz, o Rodrigues, na surdina, disse que ele ficava nas esquinas depois do culto, falando no ouvido das pessoas: olha, pastor enlouqueceu, isso é o diabo, não está vendo que não pode ser assim? Como é que diz que o diabo foi derrotado? Como é que diz que Jesus venceu o diabo? Não, e combateu. Sabe o que esse rapaz fez um dia? Ele pegou um ônibus em Recife, veio para Fortaleza, falar com um rapazinho aqui que eu tinha falado da graça de Deus pelo telefone, que também não creu na verdade divina. Ele saiu de lá para vir a Fortaleza para falar com esse rapaz, dizer: não acredite nisso, você vai destruir o teu ministério. O cara de uma seita. Você vê, olha a capacidade da pessoa. Sair de um estado para outro, para falar com uma pessoa e dizer: não creia nessa verdade. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? 1 ano e meio depois ele adoeceu, já tinha saído. Foi para um outro ministério de cair pelo poder de Deus, a unção do riso, que via, até para falar no celular com as outras pessoas, eles falavam em línguas. Só essas loucuras assim, sabe? Tá bom. Pastor Carlos está louco, pastor Carlos é de Deus, pastor Carlos endoideceu, o demônio tomou conta dele e passou a ser um perseguidor implacável de minha pessoa, né? 1 ano e meio depois adoeceu. Aí um dia mandou um recado para mim: diga o pastor que eu quero muito falar com ele. Peça a ele, pelo amor de Deus, para ele vir no hospital me ver. Mandou um recado por uma moça que frequenta a nossa igreja, que era enfermeira nesse hospital. E eu disse: o que é que ele tem? Aí ela disse: pastor, ele não autorizou dizer não, é até uma falta de ética, né? Porque não compete a enfermeira nem a médico passar para os outros isso. Mas como o senhor é meu pastor, eu posso falar aqui no gabinete pastoral. Ele está com AIDS. E eu fui visitá-lo. Depois de tudo que ele fez. Cheguei no hospital, visitei. Sabe para que ele queria que eu fosse visitar? Pastor, eu queria te pedir perdão por tudo que eu fiz. 2 dias depois o cara morreu. E morreu de uma forma horrível. Horrível. Aqui, ó. Coitado de quem se fizer inimigo daquele que teme a Deus. Coitado. Viu? Olha, eu vou dar um conselho para você. Nunca se torne inimigo de quem teme a Deus. Porque aquele que teme a Deus vai ver a tua derrota, meu irmão. Não tem escapatória, não tem jeito. Vai ver a tua derrota completa. É o que está escrito. Nós tínhamos um homem aqui, frequentou um bom tempo aqui, parecia que tinha se convertido, tal. Aí depois se afastou. Quando um dia a gente descobre que ele estava querendo fazer uma rebelião na igreja, tinha chamado um, tinha chamado outro. Poxa, o pastor é muito duro, vamos montar uma igreja. Aí Deus revelou tudo, veio, pediu perdão, não foi um mal entendido, não foi bem isso. Mas esse aqui é irmão desse, viu? Mais de 30 anos de estrada, meu irmão. Eu digo: tá bom. Voltou, ficou doente, quase morreu. Um dia entrou por aquelas portas se arrastando. Eu estou morrendo, o médico não deixou eu vir, mas eu vim, assinei um termo. Eu digo: eu vou me consertar com Deus. Eu não acredito nessas atitudes. Quando a pessoa se conserta com Deus, não é por causa de uma doença, não é por medo de morrer.
Não, ela se conserta com Deus por temor a Deus. Não precisa ter doença, não precisa ter nada. Porque na hora do pega para capar, meu irmão, aí não tem ateu. Na hora que diz o avião vai cair, até o ateu diz, ai meu Deus, acaba o ateísmo. É verdade, rapaz. Tá bom, ficou aí. Os filhos participavam do louvor. Aí começaram a bagunçar, não querer vir para ensaio, porque começaram com a ideia de montar uma banda evangélica, uma banda gospel, atrás de grana. E o pastor Érico disse, não, ou leva a sério ou sai do louvor. E ele disse, se tirar meus filhos do louvor, eu saio daqui com toda a minha família. É um problema dele. Quem vai perder é ele. Saiu e voltou para o ministério de onde ele tinha vindo e falava horrores. E quem encontrava com ele, ele metia o cacete na igreja da gente. E em mim então, coitado das minhas costas, viu? Por isso que às vezes eu acordava dolorido, era o cara metendo a lenha. Olha, eu tenho pena, sinceramente. Eu não falo isso me vangloriando, não. Deus, jamais farei isso. Mas a notícia que eu soube essa semana, está com os 2 rins paralisados, mais de 2 anos fazendo hemodiálise. Esse pastor está numa cadeira de rodas, só o couro e o osso. Está aqui, ó. Por isso eu dou um conselho, não se torne inimigo de quem teme a Deus, você vai se ferrar. Aquele que teme a Deus vai ver a tua derrota total. Não é que ele queira ver, não. É que Deus está dizendo que ele vai ver. E vê mesmo. Tivemos um rapaz em Natal, veio da Seita Universal. Pastor, te ouvi pelo rádio, essa palavra me tocou profundamente. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Larguei tudo. Mentira, tinha largado, ele tinha sido mandado embora. Aí vê se, tudo bem. A pessoa pensa que engana a Deus, que pode enganar a mim. Ao meu Deus, não. Ficou um tempo com a gente, acolhemos, ajudava na rádio. Com o tempo, pastor, puxa, eu queria tanto pregar. Eu digo, você quer pregar? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um culto sexta-feira à noite e você vai fazer. Para ver se você tem vocação, ver se você exercitar a palavra. Aí botamos só para treinar o cara. Quando é um dia, nós tínhamos viajado, e quando voltamos, uma senhora da igreja disse assim, pastor, preciso falar com o senhor, estou muito decepcionada. Com o quê? Com o senhor e com a igreja. Mas por quê? O que é que houve? Eu cheguei aqui, e o Silvio estava triste. Eu disse, o que é que há, Silvio? Poxa, o pastor viajou, tem 2 dias que eu não como, não deixou dinheiro para mim, não se preocupou comigo, e eu estou aqui para fazer a obra. Olha, eu saí, levei ele num restaurante, coma, paguei janta, paguei tudo. Eu disse, você está decepcionado comigo? Estou. Com a igreja? Sim. Pois eu quero lhe dizer que ele ficou na minha casa com meu filho. E tem uma empregada lá para fazer almoço, café da manhã, almoço, lanche e janta. Hã? Exatamente isso. Aí chamei a empregada, aqui, diga para ela. Chamei o cara aqui. Ô rapaz, como é que você mentiu dessa maneira? Não, pastor, é que eu estava com muita tribulação, os problemas que está acontecendo com meu irmão, que é traficante, que não sei o quê. Ué, e por isso você mente? E por isso você calunia os outros? Eu digo, pois agora parou o teu culto. Você fica só sentadinho ali, ouvindo a palavra até se converter. Não, pode deixar, pastor. É que ainda tem um restinho de sangue universal nas minhas veias. Eu digo, Eu digo, meu irmão. Depois flagramos o cara com a pasta cheia de revista pornográfica. Aí quando é um dia ele sumiu. Sumiu sem dizer nem até logo. Tá bom. Sabe o que é que esse cara fez? Começou a ir na casa de um, na casa de outro, telefona para fulano, telefona para Beltrano.
e disse, vamos abrir uma igreja, eu vou abrir uma igreja. Deus me deu uma direção diferente. Não é só ele que conhece a graça, não. E abriu uma igreja, alugou um pontinho. Sabe, eles pensam que abrir igreja é como se abrir bar. Aí abriu e botou lá. E as pessoas, que absurdo, eu digo, deixa estar. Deixa. Esquenta a cabeça não. Só espere para ver o que vai acontecer. Com 8 meses, ele vinha numa moto para a igreja, entre aspas, derrapou, meu irmão. O caminhão pegou-lo de frente, jogou-lhe a 20 metros de distância, bateu com a cabeça no meio-fio, abriu a cabeça em bandas. E as pessoas não levam isso a sério. Tem a coragem de se tornar inimigas de quem teme ao Senhor. Não faça isso. Salmo 112 de novo. Salmo 112, versículo 9. Distribui, dar aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Que nada pode impedir a tua vitória, que a tua vitória será grandiosa, a tua vitória será espetacular, a tua vitória será tremenda. Então, se você teme a Deus, olha, essa palavra é para você. Deus está falando com você em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Se você teme a Deus, se você não teme a Deus, esquece. Isso aqui não é para você. É como o hino que nós cantamos. Canta, aí acha que aquilo ali é genérico. É para todo mundo. Não, é para quem teme a Deus. Quem não teme a Deus, negativo. Versículo 10. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Você já observou que quando uma pessoa teme a Deus, começa a apresentar uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida, uma vida feliz, um casamento maravilhoso, filhos que lhe dão prazer, já percebeu que aparece um monte de gente torcendo para aquela pessoa ser derrotada? Já aconteceu isso com você? Comigo acontece toda hora. Gente com raiva de ver que você é bem sucedido no teu casamento, gente com raiva de ver que os teus filhos só te dão prazer, que os teus filhos te amam, gente com raiva de ver que há paz na tua casa, que há alegria na tua vida. Olha, como eu já me deparei com gente assim. Como eu já me deparei com gente assim. Mas eu digo para você uma coisa. Podem ranger os dentes de raiva contra você. Pode te caluniar, pode te difamar, pode fazer o que eles quiserem fazer. Nada vai impedir a tua vitória em nome de Jesus. Nada vai impedir que os desígnios de Deus se cumpram na tua vida. Nada. Então, igreja de Jesus Cristo, aqui está o resultado para a vida de quem teme a Deus, de quem ama a sua palavra, de quem obedece a sua palavra, de quem se submete a Deus para servi-lo. Irmão Geraldo, está aqui o resultado. Então dê graças a Deus por você estar numa igreja onde você aprende a respeitar Deus, a obedecer a Deus, a reconhecer a soberania de Deus, porque somente dessa forma você vai poder manifestar o caráter de Deus no dia a dia da vida, querido. Somente assim. Olha, a tua família, os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, os teus amigos, os teus irmãos da igreja, todos têm que testemunhar que você é uma pessoa que teme a Deus. Todos têm que testemunhar isso aqui. Eles têm que testemunhar que é por você viver uma vida de temor a Deus, que você é uma pessoa bem-sucedida, que você tem um casamento abençoado, que teus filhos te dão prazer.
que você tem uma família gloriosa, tem que testemunhar. Não é testemunhar que você tem um carro novo. O pai de santo ali tem também. Os deputados têm carro que nenhum de nós tem. E aí? Então não é testemunho de nada isso aí. Isso é bobagem. Esse não é o padrão de Deus para mostrar que uma pessoa é abençoada por Ele. Não é pelos bens materiais. Porque tem gente que odeia a Deus e tem mais bens materiais do que 99% do povo de Deus. Essa que é a grande verdade. Minha mãe completou 80 anos, faz uns 3 anos eu acho, né? Aí veio o meu irmão que mora no Rio, um dos meus irmãos, Kleber, que é evangélico. Eu sou cristão, ele é evangélico, né? Aí ele veio. Aí ficou uma semana em Natal, na casa da minha mãe. Todo dia a gente ia para a casa da minha mãe, eu, minha esposa, meus filhos, minhas noras. Ficava naquele bate-papo, aquela coisa boa. Aí quando ele foi embora, várias pessoas da família ligavam para mim e diziam: olha, Kleber não cansa de falar de você. Eu digo: mas falar bem? Não, falar bem. Mas o quê? O que é que ele tem falado? Ele diz: puxa vida, como é que Carlinhos tem uma vida abençoada? Os filhos tudo em volta dele, o amor que os filhos têm por ele, as noras junto com ele, os netos agarrados nele, olha, parece todo mundo junto com ele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo, meu irmão. Tem que testemunhar que essas coisas acontecem porque você teme a Deus. Então, para terminar, o temor a Deus tem que apresentar um resultado visível na tua vida. A gente tem que ver isso aí. Teme a Deus, deixa eu ver o resultado. É obediente, serve ao Senhor, ama a Deus, cumpre os mandamentos de Deus, não fica dando drible em Deus. Família abençoada, filhos que o amam, uma casa de paz, um casamento bem-sucedido, sabe? O amor campeia na vida dessa pessoa. E por isso eu quero terminar dizendo: tema a Deus, meu irmão, e desfrute de uma vida de prosperidade e riqueza. Não são riquezas materiais. Existe riqueza maior do que ter paz? Existe riqueza maior do que você ter filhos que só te dão prazer? Tem dinheiro que paga isso aí, querido. Existe riqueza maior do que você ter um casamento bem sucedido? Eu já passei dos 30, 31, 30, eu nem lembro mais. Nem lembro, porque parece que foi ontem. Não, verdade, parece que foi ontem. Eu posso chegar e dizer: se eu pudesse, eu começava tudo de novo. Amém? Amém, coisa nenhuma. Começava não, meu irmão. Agora é que tá bom. Agora é que tá bom. Porque quanto mais maduro nós ficamos, quanto mais tempo é a convivência, melhor o relacionamento, mais sólido é o amor, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus eterno. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, aleluia. Vamos ficar de pé, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eleve o teu pensamento para os céus.